explicação do Yogi Bhajan, dizendo que o yogi é aquele que não sofre as consequências da polaridade, né, da lei da dualidade. E essa é a ideia de um estado de consciência real capaz de superar a ideia de dualidade, porque a gente desenvolveu o suficiente para que o que restasse lá fosse somente a unidade. Então, quando você desenvolve, né, você tira o que está envolvendo e tira todas as camadas que estão envolvendo, camadas que são máscaras, são defesas que a gente foi colocando em cima, padrões. Ou a gente poderia olhar só um processo de densificação mesmo da vida para se encarnar, do infinito para se tornar finito. Mas há algo em cima e algo que há um processo de tirar isto que está em cima. Então, nesse processo de desenvolvimento, a gente vai tirando o máximo de coisas até que sobre a única coisa possível. E aí, quando sobra a única coisa possível, você já não está mais refém dos processos dessas coisas que estão em cima. Então, você está livre desse processo da dualidade. Mas, refletindo sobre essa questão e para a gente tentar tatear esse contexto e aí fazer uma ponte aí com o que a gente vem refletindo sobre o número 6 e sobre a capacidade de intuição, e vamos entender, dá pra gente entender a partir desse viés aí, por que o yogi é este que não sofre as consequências das leis da dualidade. Se a gente fosse pensar o seguinte, a gente poderia, já naquela própria explicação que eu compartilhei no grupo, o Yogi Bhajan dá umas definições ali. Então ele já dá um tipo de olhar a partir do qual é possível, e ele encerra ali convocando ali a maestria do campo do 4, né, da frequência de Guru Ram Dass que ele comenta. E que para nós já é interessante essa chamada aí, porque ela precisa, né, a gente comentou na aula passada, essa dupla aí do 6 e do 10. Mas vamos tentar olhar assim de uma maneira, vamos colocar aqui assim, por partes, olhando pequenos retratos para a gente tentar entender isso. Então, se a gente fosse pegar o yogi é alguém que não está sofrendo mais, ou que não sofrerá, né, ou que não sofreria as complicações das leis da dualidade, das leis da polaridade. Se a gente fosse pensar primeiro numa perspectiva da lei da dualidade, que é a lei que rege o sistema material, a gente poderia pensar assim, então, pelo primeiro viés da unidade. E se a gente fosse pensar pelo viés da unidade, eu me lembrei, e retomo aqui com vocês, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, outros não, mas o próprio Yogi Bhajan, quando ele era vivo, ele deixou lá 5 sutras para esta era de Aquário. Então são, digamos assim, 5 sutras, 5 pensamentos, 5 elementos ali, compreende uma grande quantidade de informação de uma forma curta, né? Esse é um sutra, mas 5 grandes questões para que a gente pudesse trabalhar ao longo desse novo período que o humano está vivendo. E a primeira coisa que ele fala nesses sutras, então o primeiro sutra que ele fala é: reconheça que o outro é você. E veja que interessante, porque para reconhecer que o outro é nós mesmos, né, o outro sou eu, você precisa eliminar a dualidade. Então ele está dizendo que somente alguém que acessa esse estado de yoga, o estado do yoga é aquele que vive no estado de yoga, né? O yoga é aquele que vive em um estado de yoga, pode olhar para o outro, porque ele não está mais sobre a influência da lei da dualidade, então ele pode olhar para o outro e reconhecer no outro ele mesmo. Então naquele instante ele rompe essa barreira da dualidade e tira qualquer questão do meio e pode olhar diretamente para o outro e reconhecer a própria vida, né? Nós já falamos disso aqui em diversas formas e a intuição é a maneira de fazer isso. Você não conseguiria olhar para o outro e reconhecer a si mesmo no outro sem que seja pelo olhar da intuição. Porque se você olhar pelo olhar da vida cotidiana, você vai ver o outro, você vai ver dualidade, você vai ver distância, né? Você vai ver a partir do 2, a distância que existe de um ponto ao outro. Você precisa olhar a partir da intuição, dessa unidade sutil, né, o 5 mais 1, podemos colocar assim, então essa unidade sutil que pode olhar para o outro e reconhecer no outro a gente mesmo. O que significa isso? Reconhece a vida acontecendo, a mesma vida acontecendo. É um pouco do que a gente comentou lá do sofrimento de Schopenhauer, quando ele descobre que é o mesmo sofrimento em cada um, e nesse mesmo cada um que sofre, se é o mesmo sofrimento, eu posso me conectar com o outro porque nós dois estamos sofrendo da mesma coisa. Então é uma conexão e uma união total a partir disso, desse reconhecimento que no outro há
o que há em mim. Mas nesse caso aqui, a gente olharia para o outro e reconheceria essa plena vida acontecendo e você se conecta com o outro. E aí você passa a reconhecer que o outro é você. Nesse sentido, você não tem inimigos. Essa é a condição do guerreiro. Então, o yogi é o guerreiro, é aquele que não tem alguém contra ele e nem a favor, simplesmente há aquilo acontecendo. E no aspecto mais sutil, há ele acontecendo nele, no outro, em tudo à sua volta. Evidente, com nuances, com cores, com formas diferentes, mas é simplesmente a mesma força de vida, mantendo a vida acontecendo. Então, reconheça no outro que o outro é você. Esse seria o primeiro sutra, e é uma maneira de a gente olhar para essa questão aí do yoga, alguém que não está sofrendo as leis da dualidade ou da polaridade. Se a gente fosse pensar daí para uma outra vertente, que é a vertente do gênero, eu gostaria de lembrar, porque aqui a gente tem bastante gente que já se formou no curso de formação, né? Mas mesmo quem não se formou, é interessante saber, dentro da formação de professores, de instrutores de Kundalini Yoga, existe o que a gente chama lá de juramento do professor. Não sei se todo mundo lembra, é importante que cada um lembrasse aí o juramento do professor de Kundalini Yoga para resgatar isso também. Nesse sentido do yogi, é alguém que não sofre as consequências das leis da dualidade. Porque o yoga aqui, então, se no sentido anterior ali, dessa primeira perspectiva que eu coloquei, a partir da unidade, reconheça no outro, né? Reconheça que o outro é você, há uma fusão humana nesse sentido, de uma única vida que acontece. Aqui, vamos colocar então já a perspectiva do professor, e que o professor aqui seria traduzido como o yogi. Porque o juramento do professor lá é, né, você vai abaixando os dedos da mão lá, né? Eu não sou uma mulher, eu não sou um homem, eu não sou uma pessoa, eu não sou eu mesmo, eu sou um professor. E aí a identidade aqui, o polegar que fica esticado. Então, eu não sou uma mulher, eu não sou um homem, eu não sou uma pessoa, eu não sou eu mesmo, eu sou um professor. O que ele está falando aqui? Que você não está sob a influência das polaridades diante do gênero. Você não se reconhece diante dos dramas, das questões mundanas que vêm a partir da influência das polaridades no gênero. Dependendo ali, a gente poderia depois avançar uma conversa de gênero mais específica, mas porque teriam polaridades biológicas e polaridades psicológicas para trabalhar, mas vamos aqui resumir ao contexto homem e mulher, para a gente entender esse contexto de influência da polaridade feminina e da polaridade masculina, da polaridade negativa e da polaridade negativa e positiva. A gente poderia entender que quando nós estamos ambientados num ambiente que predomina uma polaridade positiva ou no ambiente que predomina uma polaridade negativa, nós temos influência dessa polaridade na nossa maneira de agir, de pensar, de encaminhar os acontecimentos. Por isso que a gente estuda a monologia e tenta entender a dinâmica das relações e por que é tão diferente quando um ser polarizado predominantemente pela polaridade negativa age de determinadas formas e um ser polarizado predominantemente pela polaridade positiva age de outras formas. Então, quando você está nessa condição do yoga, essas influências também deixam de ser determinantes para o processo. E isso é muito interessante, porque essa é a ideia e a natureza de um professor no sentido real dessa palavra, como um yogi mesmo, né? Alguém que enxergou a realidade. Então, esse professor, no sentido de maestria, de grande mestre, e que na Índia é o conceito lá que eles têm de guru, por exemplo, né? E que muitas vezes é aproximado de uma pessoa ou de alguém, mas que não necessariamente precisa ser. Mas vamos colocar aqui, que, digamos que fosse, e que a gente pudesse imaginar alguém com esse nível de profundidade, um guru, com esse nível alto de maestria, você não enxerga nele, pode pensar ainda nem no teu imaginário, tá? Você correlacionaria aquela pessoa a questões dramáticas de qualquer uma das polaridades. É alguém que está acima daquelas questões, não está vivendo mais naquelas questões dramáticas determinadas pela polaridade. Poderia ser completamente receptivo, amoroso, calmo e tranquilo, ou completamente ativo, dinâmico e poderoso. Né? Não haveria uma escolha ou uma determinação pelo contexto, pela maneira de agir. Aí o yogi não é determinado por esse contexto também. O yogi ele está a serviço da vida. Então, lhe caberá agir da maneira como a vida requisitar para aquele instante.
Então, as influências nem no sentido de gênero estão interferindo alguém que atingiu este grau de maestria. E este grau de maestria só é atingido também, aqui fazendo a nossa ponte, com a conexão com a intuição. Porque lembra, nós já definimos aqui o que é intuição. Intuição é a nossa capacidade de ver a realidade. E a nossa capacidade de servir com responsabilidade, né, ou com a habilidade de dar a resposta à vida, está diretamente conectado com a nossa capacidade de perceber a vida como ela é. E não a partir das nossas interpretações, dos nossos dramas, das nossas questões. Para que você possa dar uma resposta adequada à vida, você precisa ver a realidade. E a intuição é a ferramenta de ver a realidade. E é só quando você vê a realidade que você se sobrepõe à perspectiva da dinâmica de cada um ali, baseada, por exemplo, em gênero. Tá? Então você está além também dessa sobreposição ali dos gêneros. E nós poderíamos também pensar de uma outra maneira, que é pelo viés energético. Então, se nós fôssemos olhar o nosso sistema energético, nós íamos perceber ali que nós temos ali 3 canais centrais. Nós já falamos deles ano passado, podemos falar mais esse ano também mais um pouco, mas só para a gente entender também essa dinâmica o yoga é aquele que não sofre as consequências das leis da dualidade ou da polaridade. Nós temos 3 canais principais. Um deles é Ida e o outro é Pingala. E temos o terceiro que é Sushumna, certo? Então, Ida e Pingala é onde a vida acontece na matéria, na dualidade, mas o yoga é aquele que repousa na neutralidade, no Sushumna, no vazio. Então, o yoga é aquele que já esvaziou-se completamente para se abrir completamente para a vida. De novo, intuição. Como que você vai se abrir completamente sem intuição? Você precisa estar no estado meditativo, de silêncio total, para se abrir completamente a partir da intuição. E o yogi é alguém que está vivendo com este canal Sushumna, que é um canal central do vazio, onde a completude acontece, por onde Kundalini depois transborda a própria radiância, a própria luminosidade. É um canal de vazio completo, de silêncio, que não está sofrendo a interferência de Ida e Pingala. Ida e Pingala está correndo por volta desse canal, mas não influencia esse canal. Então o yoga é alguém que vive neste contexto central de Sushumna, desse vazio completo, um lugar onde é possível ouvir profundamente a vida sem se deixar levar ou sem se abalar por essas questões que ficam circulando, né? Bem nesse contexto aí dessa imagem, né? A gente pode pensar em nós mesmos, né? Quantas coisas estão em volta de nós, circulando, e a gente se sente perdido dessas coisas girando e girando em volta de nós, como um grande furacão aí, né? Que a gente está no centro olhando tudo isso passar e nos influenciando. Então, o yoga é aquele que pode se assentar no centro disso e não sofrer a influência e ainda reconhecer o vazio dentro disso. Mergulhar profundamente dentro desse estado vazio de silêncio. Então, essa é uma outra maneira de a gente olhar esse pensamento do Yogi Bhajan sobre o yoga, aquele que não sofre influência das leis da dualidade. Uma outra maneira de pensar sobre isso também é a partir do viés dos campos da consciência. Vamos lá olhar as mentes. Nós temos lá a mente negativa e a mente positiva, certo? Então temos a mente negativa, número 2, e temos a mente positiva, número 3. O yoga é alguém que não sofre influência das polaridades, positivo e negativo. Então onde o yoga está residindo? Na neutralidade, no coração. O yogi é aquele que reside no coração. O yogi é aquele que está sentado sobre o trono da realeza, da realidade. Então é neste lugar que você está acima da dualidade. Você não está mais sofrendo a influência desse processo aqui. Você está sentado acima e olhando para ele acontecer. E a partir desse processo você pode intervir, inclusive, que é a função da mente neutra, intervir na polaridade e utilizar a polaridade a favor da própria vida, a favor da essência, a favor que a gente poderia chamar aqui, alma, né? Quando a gente coloca a mão no coração e sente isso que a gente tenta traduzir como alma, né? Esse fluxo, essa força nuclear essencial que vibra dentro de nós e fica nos lembrando que nós somos isso e que nós não somos todo esse processo aqui de baixo, de barulho. Nós já comentamos em outro momento lá o barulho do 2 e do 3 e o silêncio do 1 e do 4. Né? Então esse silêncio do 1 e do 4 que comentei anteriormente de Sushumna,
aqui também, esse mergulho total nesse campo da neutralidade. Então o yoga aqui também está acima dessa influência das leis da polaridade, não está sendo determinado. E a gente poderia olhar ainda por mais um jeito, se a gente fosse pensar e aí mais direcionado ainda para o nosso momento agora aqui, porque o 4 também está muito, como nós falamos da intuição, em todos os outros pontos, o 4 também está. Lembra que nós falamos aqui na última aula que o 4 é a dupla do 6. Sem 6 não há 4. Sem 6 não há 4 e sem 4 não há 6, porque precisa viver a experiência da totalidade, da radiância total. Precisa desse aporte, desse suporte um de outro para poderem se equilibrar e nessa soma total aí somar a própria luz, a própria radiância, esse mergulho total na essência daquilo que é, a partir desse suporte aqui do 4. Nós poderemos olhar então dessa outra maneira, que é através aqui daquele viés que eu comento com vocês, que é o olhar aqui, ó. Então o tempo e o espaço. Nós temos esses dois olhos aqui para olhar o tempo e o espaço. E o yoga é aquele que não está sofrendo as influências daquilo que ele está vendo no campo material. Ele está repousando no além do tempo, no fora do tempo, naquilo que superou a ideia de tempo. Ele está repousando nesse contexto da realidade, da realeza, da intuição, deste que não vê no outro um inimigo e nem um amigo, vê simplesmente a ele mesmo vibrando sistematicamente, do guerreiro, do yogi, que vive aqui, além das polaridades. Então também não está sob a influência das polaridades. E é só neste local que você assume a responsabilidade total pela sua vida. Nós estávamos conversando no início da aula ali, antes de começar para gravar, sobre doenças e a nossa maneira de se colocar como vítima diante das doenças. Então quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você não se coloca mais como vítima de nada. Não há nada que possa te abalar. Mesmo que você tenha momentos difíceis na sua vida, mas não há vitimismo presente na sua maneira de olhar para a vida. Há uma grande vontade de se abrir e de aprender, mesmo que seja difícil. Não estou falando que é fácil. Tá? Eu não estou dizendo que é fácil. Estou falando que é a maneira de olhar, mas que mesmo diante da dificuldade, você assumiu a responsabilidade por você. Então você vai carregar a si mesmo, você é o rei de si mesmo, você é o senhor de si mesmo, assim como já falamos em outro momento aqui também, sobre esse campo dos 6, de ser o senhor de si mesmo, mestre de si mesmo. É quando você assume a responsabilidade total, você não depende mais de nada. E posso até compartilhar com vocês depois, mas tem um vídeo, não sei se vocês conhecem o Sadhguru, mas tem um vídeo dele que ele faz uma correlação com a astrologia e inclusive, ele fala assim, ó, um bom astrólogo jamais leria um mapa de um yogi realizado. É interessante pensar, o Sadhguru fala isso, tá? Não sou eu falando, é ele falando. Um bom astrólogo jamais leria um mapa de um yogi realizado. E ele explica por quê. Porque ele fala assim, alguém que assumiu a responsabilidade da sua vida neste grau de elevação está além das influências dos astros, inclusive, para entender o nível de maestria de alguém, de um ser nesta condição, né? De alguém que se sobrepõe a essa condição, inclusive, magnética de tempo e espaço do momento do seu surgimento. E no vídeo ele completa, ele diz, é claro que você, nos aspectos do cotidiano, a lua, tá, a lua cheia, né, ou tá, os movimentos dos astros, eles influenciam a sua possibilidade e as suas possibilidades, né, diante da vida. Um yogi é alguém que não sofre as leis da dualidade, é alguém que assumiu completamente a responsabilidade por si e pela sua perspectiva e se colocou à disposição de olhar para a vida com a única possibilidade que ele teria, que é através da intuição, para olhar com a realidade, para encontrar na vida aquilo que é, e não querer mais pintar a vida de uma coisa que ela não é. Então olha para a vida e reconhece a vida, tem uma captura da vida naquele instante se funde completamente nele e se sente esse momento. Então não há mais diferença de ser algo. Por isso não há como a dualidade influenciar, porque não tem mais a dualidade naquele contexto. Essa é a razão. É quando o desenvolvimento aconteceu de forma total e só sobrou a unidade. Quando você se desenvolve, tira tudo que está envolvendo e sobra só a unidade, como que a dualidade existirá para influenciar essa ideia de um yogi? Alguém que mergulha neste grau de consciência, aonde não há a possibilidade da dualidade.
O olhar é sempre divino, é sempre pelo olho que vê o divino em tudo. E o divino aqui a gente pode entender como sagrado, como real, como unidade. Vê a unidade em tudo. Portanto, a polaridade, as polaridades, a dualidade não influencia mais.